Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Kátia Coutinho, sou consultora em RH, recrutamento e seleção, analista comportamental e coach. E aqui no meu canal você vai encontrar diversas dicas para como ter o melhor desempenho nos processos seletivos. E o tema de hoje é: fiz uma entrevista de emprego, não recebi nenhum retorno do RH. Devo ou não devo mandar uma mensagem ou ligar para o recrutador para saber sobre o andamento do processo seletivo? Isso me prejudica como profissional, como candidato ou não? Fica comigo depois da vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kátia Coutinho, sou consultora em RH, recrutamento e seleção, analista comportamental e coach. E o tema de hoje é: Kátia, fiz uma entrevista de emprego, não recebi nenhum retorno a respeito do processo seletivo, a respeito do feedback, se eu passei ou não na entrevista de emprego. O que devo fazer? Eu ligando para o recrutador prejudica a minha imagem como profissional? Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, parte-se do princípio, eu tenho um recado aos recrutadores. Quando você inicia um processo seletivo, primeiramente você precisa ter respeito para com o próximo. Respeito para aquele candidato que está ali fazendo a entrevista de emprego, porque ele se dispôs de tempo, né, de energia para poder estar ali fazendo a entrevista, participando do processo seletivo. E certamente, todos nós já passamos uma vez do outro lado da situação. Então é sempre legal você se pôr no lugar do candidato, até por respeito ao próximo. Então, quando a gente inicia um processo seletivo, vale sim dar o retorno, seja ele positivo ou negativo. É importante o recrutador se comprometer-se com o candidato em dar o retorno, tá? Agora, assim, o que eu vejo, muitas pessoas têm me questionado: Kátia, se eu ligar para o recrutador, ou se eu mandar uma mensagem, um e-mail, isso prejudica a minha imagem enquanto candidato? Não, pessoal, não prejudica. Vamos deixar algumas coisas. O que eu acredito que vale muito o candidato, quando ele está participando do processo seletivo, vale ele perguntar se o recrutador não explicar como vai ser o andamento do processo seletivo. Então pergunta: olha, até qual data você acredita, até quando você acredita, você tem uma estimativa de quando vai ter esse retorno a respeito do processo seletivo? Né, se de repente, quantas fases vão ser o processo seletivo? Eu acho que vale sim o candidato perguntar se o recrutador não explicar. O que acontece muitas vezes? Eu, por exemplo, como consultora em RH, hoje com a minha empresa, com a minha consultoria, eu acabo atendendo diversas empresas. Então, as empresas têm outras demandas que às vezes acaba demorando um pouco mais de tempo para dar um retorno. Como já fiz também RH, né, nas empresas que eu trabalhei, recrutamento e seleção nas empresas que eu trabalhei, e ali às vezes o retorno é um pouco mais rápido, mas tudo vale, o acordado, né, o combinado não sai caro. Então, quando você está participando do processo seletivo, pergunta ao recrutador: olha, você tem uma estimativa de até quando você vai ter um retorno a respeito do andamento do processo seletivo? Vocês costumam dar ou não o feedback, né, até para você testar ali, vamos dizer, o recrutador, a empresa. Então, vale sempre desse princípio de combinar, de perguntar, de questionar. Ok, passou aquele determinado período, o recrutador não deu um feedback, seja ele positivo ou negativo, a respeito do andamento do processo seletivo. Então, vale sim você, de forma sucinta, mandar um e-mail ou de mandar uma mensagem de WhatsApp ou até de fazer uma ligação, né, de perguntando: olha, eu participei do processo seletivo na data X, eu fiquei de receber um retorno, né, até a data Y e eu não recebi. Eu gostaria de saber se o processo continua em aberto ou se a vaga já foi fechada. Então, nada como você, né, ligar sutilmente ou mandar uma mensagem sutilmente não vai te prejudicar como candidato. E muitas vezes, aquele candidato que tem uma postura dessa, de repente ele não passou nesse processo seletivo, não se encaixou nesse perfil, e às vezes, tendo uma atitude como essa, o recrutador pensa assim: poxa, quem sabe, de repente, numa outra oportunidade ou numa outra vaga que se encaixe realmente naquele perfil, ele não dá aí uma oportunidade a esse candidato. Às vezes, por uma simples atitude e realmente de maneira educada.
tá, pessoal? Vale muito, porque às vezes muitas pessoas falam assim, Kátia, mas eu já vi muitos casos que você manda mensagem ali para o recrutador e aí você acaba se prejudicando de repente, estar pressionando o RH ou o recrutador. Agora sim, vale sim você mandar essa mensagem. Se você perguntou na entrevista de emprego e ele comprometeu-se, né, de lhe dar um feedback até tal data e você não recebeu esse feedback, ok você mandar a mensagem. Agora, se fez a entrevista hoje e quer enviar a mensagem aí cobrando feedback depois de 2 dias, não, pessoal, porque assim, quando nós, RH, fazemos a entrevista de emprego, a gente faz toda uma análise daquele perfil, manda para o gestor, no meu caso, eu mando para a empresa que me contratou, a empresa avalia aquele perfil para poder ver realmente se dentro daquela, em características comportamentais, dentro do currículo, se é o que ele realmente está buscando. E aí sim ele nos dá um retorno. Então tudo isso às vezes leva muito tempo. Por isso que quando eu, Kátia, faço uma entrevista de emprego para com os meus candidatos, eu geralmente já dou um prazo aí de 10 dias, entendeu? E o fato de às vezes um processo seletivo ser um pouco mais demorado não significa que você não tenha chances, né, de passar naquele processo seletivo. Muitas vezes acaba realmente demorando um pouco mais de tempo, porque existe uma série de fatores, né, por dentro dos bastidores, aí por fora dos bastidores, que realmente precisa ser avaliado. Então, eu quanto empresa, eu acabo mandando o perfil para a empresa avalia, às vezes tem ali um outro sócio, às vezes tem um outro diretor que também precisa avaliar o perfil, ou às vezes também dentro de um RH, às vezes também precisa passar ali pro gestor responsável, para um outro diretor, enfim, as pessoas demandam de tempo para poder realmente avaliar aí os perfis. Então, realmente, procure tomar esse cuidado. Sim, vale pedir o feedback, vale sim cobrar o feedback da empresa de maneira sutil, se você não recebeu um feedback no tempo estipulado. Por isso que é importante, realmente, quando você está fazendo a entrevista de emprego, pergunta como vai ser o andamento do processo seletivo, o processo seletivo é composto de quantas fases, enfim. Vale ter essas perguntas, né, e questionar o recrutador no início do processo seletivo. Agora, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês que realmente muitas empresas acabam não dando feedback. E eu costumo dizer assim, se você, né, por alguma razão, ou não quis ligar para a empresa, ou não quis ali, de repente, pedir feedback, passa para a próxima, entendeu? Mas se você está se sentindo ali que você precisa colocar um ponto final naquela história, vamos dizer, naquele processo seletivo e já buscar outro, até para não poder ficar alimentando uma perspectiva, sim, peça feedback. Ok, pessoal? Espero que tenham ajudado. Boa sorte aí nos processos seletivos e fiquem sempre atentos a essas perguntas que realmente você pode questionar o recrutador no início da entrevista e do processo seletivo. Boa sorte para todos, sucesso! Um grande abraço, tchau, tchau!